vamos falar do Ângelo Arauz e do Sérgio Dias. Antes de passar para a Tati comentar a respeito das novas contratações, eu quero falar uma coisa que eu já falei hoje de manhã na rádio, que eu acho que é muito importante. Dois gringos estão chegando. Não dá para misturar. São dois jogadores completamente diferentes e duas apostas completamente diferentes da diretoria do Corinthians. O Sérgio Dias é um paraguaio que com 18 anos de idade estava no Cerro Porteño, jogou muita bola e rapidinho foi vendido para o Real Madrid. O Real Madrid pagou 5 milhões de euros por ele, um puta do investimento. Não foi bem lá, tanto que foi emprestado para o Real Madrid B, depois foi emprestado para o Deportivo Lugo, da segunda divisão da Espanha. Ele teve um problema sério no joelho em novembro do ano passado, parou de jogar e vem de graça. Por causa desse fator, dele ter se machucado e dele não ter se dado bem na Europa, o Corinthians pegou o Sérgio Dias emprestado de graça até dezembro de 2019. Então o Corinthians não está apostando grana nele. O Corinthians está apostando que ele vá se dar bem. De repente, em 2019, pode comprar, tem valor fixado, não foi divulgado. Eu não sei se o Turco tem informação, ou a Tati, mas eu não tenho, do valor fixado. Mas enfim, o Corinthians não vai pagar nada por ele, só salários até 2019. Se ele se der bem, daí o problema fica lá para dezembro de 2019, acertar com o Real Madrid a compra dele ou ele volta para a Europa. Mas não está apostando financeiramente nesse momento no Sérgio Dias. Já o Ângelo Arauz é o oposto. O Corinthians está apostando muita grana nele. Para Corinthians, né? Não seria nada para o nível europeu, por exemplo, mas para Corinthians, o Corinthians está pagando mais de 4 milhões de dólares por ele, que é o preço que ganhou com o Rodriguinho. O Corinthians vendeu o Rodriguinho, que é um ídolo, para mim, pelo menos o Rodriguinho já era considerado ídolo, ganhou 4 milhões de dólares, pegou esses 4 milhões e está dando para a Universidade do Chile, pelo Ângelo Arauz, que é um garoto de 21 anos de idade, que é tão bom, pouca gente viu ele aqui no futebol brasileiro, mas é só ver a repercussão da saída dele lá na imprensa chilena, os caras ficaram consternados dele ter deixado a concentração da universidade e ter vindo para São Paulo acertar com o Corinthians. Ídolos da seleção chilena de futebol, até o perfil oficial da seleção chilena de futebol desejou boa sorte, enfim. O Arauz é um cara que é considerado uma futura estrela do futebol chileno. Então, por causa disso, o Corinthians está pagando uma bala para colocar ele aqui, e eu comparo essa contratação do Arauz à contratação do Vasco da Gama, do Matheus Vital. O Corinthians pagou 8 milhões de reais no Matheus Vital, não é tanto dinheiro assim, mas é uma grana para o nível do Corinthians hoje, para a situação financeira que o Corinthians está pagando, com a esperança de que ele se valorize e o Corinthians lucre financeiramente no futuro, né? Além de ganhar do lado esportivo. Então, para mim, o Matheus Vital e o Ângelo Arauz estão mais ou menos no mesmo nível. O Corinthians está investindo uma grana para eles jogarem bem e também se valorizarem financeiramente. Diferente do Sérgio Dias, que o Corinthians não está investindo nada. Tati, o que você achou dessas duas contratações? Se você quiser falar dos dois juntos ou separadamente, enfim, você que sabe. Olha, Belo, para mim é uma aposta, né? Eu não conheço nem o Dias, nem o Arauz, confesso. Eu fiquei surpresa com os valores da contratação do Arauz, até porque, pelo que se fala das condições financeiras do clube, por ser um jogador assim que não é muito conhecido, eu fiquei surpresa pelo valor pago por ele. Mas, como você falou, parece ser um grande jogador, até porque lá no Chile ele é querido por todo mundo, teve uma grande repercussão a saída dele lá do Chile e da Universidade do Chile. E pelo que me parece, ele é um jogador assim mais com características de armação, né? Mais para reposição ali do Rodriguinho. O Rodriguinho que, apesar de ter sido muito importante, aí foi decisivo em muitos jogos, principalmente na reta final ali do Campeonato Paulista, ele vinha deixando a desejar em termos de desempenho. Para mim particularmente, para mim também é uma aposta o Arauz, porque eu não o conheço. E o Sérgio Dias também, né? Ele não foi bem no Real Madrid, como você falou, acabou sendo emprestado para o Lugo, né? Da Espanha também. E vamos ver, né? Vamos ver, ele está em uma fase final de recuperação aí. Ele já tem uma característica diferente do Arauz, é um jogador que joga ali pode jogar ali mais aberto, pelo que eu vi ali mais aberto pela esquerda.
E tomara que dê certo aí, porque a gente está precisando aí de jogadores desse lado do campo aí. Ô, Turco, eu não sei se era da sua época, mas quem for um pouquinho mais velho vai se lembrar que o Corinthians queria contratar um jogador do Mojimirim, que era artilheiro do Campeonato Paulista, chamado Valber, que integrou o famoso Carrossel Caipira, do Oswaldo Alvarez, né? E para contratar o Valber, o Mojimirim falou, só vendo se for no pacotão, vocês vão ter que levar 4 jogadores. Então o Corinthians contratou o Valber, que era a escolha do Corinthians, era o desejo do Corinthians, e teve que trazer Leto, Admilson, Leto era atacante, Admilson lateral esquerdo, e um tal de Rivaldo, que veio no pacote. Era só o Rivaldo que veio no pacote, ninguém mais lembra do Valber, e o Rivaldo virou o que virou, né? Depois acabou indo para o Rival, foi campeão mundial, estrela do Barcelona, enfim. Eu tô lembrando disso, por quê? Porque é difícil no futebol a gente apostar quem vai dar certo e quem não vai, né? Quem diria que o Romero viraria um ídolo e outros jogadores que vieram não dariam certo no Corinthians. Mas, guardando isto de lado, na minha modesta opinião, o Arauz é um cara que chega para ser titular e o Sérgio Dias é mais um do grupo. Na minha opinião, o Arauz é um cara que chega para, como disse a Tati, fazer a função do Rodriguinho. Ele joga de área a área, né? Como é que é? Box to box, que os treinadores mais modernetes gostam de falar. O Vitão adora essa expressão. E o Arauz é mais ou menos para fazer essa função. O Sérgio Dias é mais um atacante para brigar com os trocentos atacantes que tem no Corinthians. Pelo menos a primeira pode mudar. O Arauz pode virar o maior ídolo da história. O Arauz não. O Sérgio Dias pode virar o maior ídolo da história do Corinthians e o Arauz não dá certo. Futebol é assim. Detalhe, diga, né, o Belo, que você falou, até citou o Romero aí, quem diria que o Romero seria o que ele é hoje para o Corinthians, mas detalhe que isso levou tempo, né? O Romero foi alvo de muitas críticas, ainda é questionado por muitas pessoas, mas ele precisou de tempo aí para que ele conseguisse conquistar um espaço no grupo, às vezes exercendo uma função que não era dele, que teve que aprender a exercer uma função que não era especialidade dele. Então, paciência é uma coisa que torcedor não costuma ter, né? Mas vai precisar aí ter um pouquinho de calma com esses jogadores, até porque são jogadores estrangeiros, precisam se adaptar ao modelo do futebol brasileiro, a forma de treinamento, enfim. Precisa de um pouquinho de paciência aí com esses atletas. Agora, Turco, dos dois que chegaram, em quem se aposta com o menor tempo, assim, que pode se mostrar mais útil ao esquema do Loss? Pela contusão que o paraguaio tem, né? Eu acho que o Arauz vai acabar aparecendo um pouco mais cedo, vamos dizer assim, e até ele não tem tanta gente para brigar ali, como você falou, que o Dias tem no ataque, né? Mas eu conhecia direito os dois, aí eu tava dando uma pesquisada, vendo o que ex-técnicos falavam, esse tipo de coisa. Deu para ver que o Dias, ele consegue, vamos dizer, no esquema do Corinthians, ele consegue jogar nas 4, né? Porque ele gosta de juntas, mas ele também gosta de... O que ele gosta mais de jogar é ficando atrás do atacante. Então ele conseguiria jogar um pouco ali mais no meio função Rodriguinho também. Aí... É difícil, cara, porque vira uma aposta, porque era um cara com 18 foi comprado pelo Real Madrid e chegou falando que era o novo Kun Agüero, né? Sim. Dá para entender a pressão que o cara estava sentindo por chegar lá. Algumas coisas que eu estava pegando, estava vendo, é um cara... só lembrar do De Federico. Mas eu tava vendo, é um cara muito ligado com a família. O pai dele era um cara, trabalhava acho que com construtor ou entrega, esse tipo de coisa, largou tudo para cuidar da carreira era dona de casa, então ele sempre foi meio que uma aposta. Acho que agora tem 2 irmãos dele mais novos que já estão começando no futebol também, acho que tem um no Cerro, e outro em outro lugar, mas é um cara muito família. Até acho que depois da apresentação dele, uma pessoa vão poder ver que no braço dele tem todos os nomes. Então tá o tio, tá a tia, tá a mãe, tá a avó, então é uma coisa meio que é muito ligada. Então acho que o Romero vai ter um papel muito importante nessa chegada dele. Porque vai ser um cara que vai poder ajudar aí na convivência, coisa. Hoje eu vi uma entrevista do Cássio falando que o pessoal podia ficar tranquilo, que o elenco do Corinthians, vamos dizer, é bem acolhedor e vai receber bem, mas a torcida do Corinthians tem que ficar, porque
querendo ou não, são dois jogadores, um de 20 e outro de 21, em países que não são deles, que vem com uma certa pressão, porque a torcida está sedenta e já está achando que são jogadores que vão chegar para destruir, então tem que ter calma. Eu acho que os dois vão bem, e esse Arauz, eu concordo com você, eu nunca, é uma repercussão tão grande com a saída dele no Chile, é uma coisa impressionante, vai rolar lá diretor, certeza, bicho, porque a galera ficou indignada com a quantidade com o preço que foi pago para a saída, falou que foi muito pouco, que é uma joia do futebol chileno, então a expectativa é muito grande. Eu vi um cara, aqui com um jogador, eu não vi, mas eu vi muita gente comparando ele com o Thomas Müller, né, da Alemanha. Até pela passada meio larga, porque ele tem uma passada meio larga. Não é que ele é muito rápido, ele tem uma passada meio para canto, até por isso. Então a gente tem que ter calma, mas acho que os dois vão bem. Acho que a diretoria do Corinthians trabalhou muito bem com esses dois jogadores. E foi o que você falou. Um é uma aposta total com a grana que foi gasta, que se der errado, vão cair de pau. E se der errado, devolve. Se der certo, vai ter pressão para comprar aí pelo valor que for. Boas contratações e dois jogadores que o Corinthians estava precisando. O Corinthians precisa de jogadores assim, que pensam diferente. O Corinthians tem um jogador que a gente já sabe mais ou menos como faz, né, a jogada e tal. São jogadores que pensam um pouco diferente, acho que vai ajudar bastante.